dia, meu nome é Wenner. Queria agradecer a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Eu estou me dirigindo agora, indo viajar, estou indo atender um cliente. E primeiramente eu vou falar sobre as minhas formações. Eu sou formado em Vidologia e sou especializado em maluquice e sou PhD em idiotice. Eu vou explicar por que eu escolhi essas 3 formações, mas eu vou começar primeiro pela formação de Vidologia. A formação de Vidologia, ela me ensinou a comportamento, como me comportar perante meus clientes, perante as pessoas, sobre me relacionar com o outro, sobre me colocar no lugar do outro, em pensar antes de reagir, em ter automotivação, em não desacreditar que é possível sim vender um produto que muitas pessoas tentaram e não conseguiram, que é possível recomeçar do zero. E a Vidologia ela foi importante para mim porque eu passei a refletir mais sobre a vida e ver que todos aqui somos loucos. E quando eu digo louco, não é uma loucura doentia, uma loucura mental, mas somos loucos por sucesso, por estabilidade financeira, por saúde, por realização profissional, ou seja, emocional ou pessoal, enfim. A formação em Vidologia ela abrange muitos pontos. E a especialização que eu fiz em maluquice foi porque a profissão de vendedor, você tem que ser realmente maluco. Por que maluco? Quando eu falo maluco, é porque a gente pega estrada, a gente está sempre em contato com outras pessoas que a gente muitas vezes nunca viu ou simplesmente não conhece, e mesmo assim a gente se arruma, se prepara e vai como se a gente conhecesse essa pessoa. Isso é maluquice. Como sentar de frente para uma pessoa que a gente nunca conheceu, a gente nunca conversou, a gente não sabe o seu passado, não sabe qual a sua cultura, a sua religião, quais são os seus preconceitos, quais são os seus fundamentos, quais são as suas propriedades, e mesmo assim precisamos passar confiabilidade para elas, segurança e ainda vender a nossa ideia, nosso produto, nosso serviço para essa pessoa. Então isso de certa forma é uma maluquice, mas é uma maluquice gostosa, desde que você goste e ame realmente ser vendedor. Ser maluco é não medir consequências para realizar uma venda, é não deixar de inovar, não é deixar de criar, não é deixar de recomeçar aquela venda que foi perdida por algum motivo ou por outro, enfim. Essa voz que vocês estão escutando é o GPS, justamente para me ajudar a achar o caminho dos meus clientes, não reparem. Mas ser maluco realmente é muito interessante, porque a gente tem que, como posso falar para vocês, a gente tem que estar sempre inovando, a gente tem que estar sempre se refazendo. A gente interpreta várias personalidades para nos identificar com tal cliente ou com qual situação. A gente realmente foge do padrão, da normalidade. Mas o que é ser normal, né? E a especialização, a minha especialização em idiotice foi muito legal, porque quantas vezes nós vendedores planejamos uma venda, acreditamos que ela vai dar certo, então planejamos todo o discurso, fazemos treinamentos sobre o produto que iremos vender, acreditamos que vai dar certo. É complicado falar junto com o GPS, mas vamos tentar. E tomamos banho mais cedo, antecipadamente, fazemos as barbas,
A mulher, geralmente, quando é vendedora, ela se maqueia, ela se arruma, ela escolhe a roupa um dia antes. A gente chega antecipado no escritório ou na empresa onde a gente vai apresentar nosso produto, ou fazer nosso discurso, ou apresentar nosso serviço. E ficamos ansiosos para apresentar aquilo, e quando chegamos lá, simplesmente não somos atendidos. Quem nunca se sentiu idiota com isso? Bem, eu já me senti idiota fazendo isso. Então, a minha especialização e por eu ser PhD são nessas formações, porque o banco de faculdade realmente ele não te dá prática, ele não te ensina a ser vendedor. Ele te dá capacidade técnica para você saber conversar melhor, você ter uma teoria para se embasar numa conversação, mas a vendologia, a especialização em maluquice e ser PhD em idiotice é fundamental para ser um vendedor de sucesso. E ser vendedor é ter automotivação. Quando eu falo automotivação, porque não é fácil. A gente, quando sai de uma sala de um cliente, onde a gente não obteve sucesso, por qual motivo que seja, falta de verba do cliente, ou por não interesse do cliente em nosso produto, ou realmente porque aquele dia a gente não estava bem e acabamos não apresentando nosso produto de forma que convença ele a colocar a mão no bolso e retirar o seu dinheiro, que ele também adquiriu suado, com trabalho, para estar adquirindo o nosso produto. A gente precisa se refazer, porque senão a gente deixa de ser vendedor, porque vendedor, ele vai da glória ao fracasso o ano inteiro. Ele faz uma venda e aquilo te motiva, aquilo te dá um gás, você começa a vender e de repente você começa a cair novamente, você começa a se refazer. Então tem dois tipos de vendedor. Tem o vendedor sol e o vendedor caixa de fósforo. O vendedor sol é o vendedor que tem o brilho próprio, que apesar de tudo, no outro dia ele está lá, brilhando, esquentando, inovando. E mesmo quando tem tempestade, ele insiste em clarear o dia, então ele está presente. O vendedor caixa de fósforo, não que ele seja ruim, mas o vendedor caixa de fósforo, ele precisa de uma motivação extra para ele continuar no ramo. Ele precisa que alguém risque ele para que ele acenda, e aí sim ele tenha brilho. Só que esse brilho do fósforo ele é momentâneo. Então por isso que a diferença entre o vendedor sol e o vendedor caixa de fósforo. É importante a gente entender que ser vendedor é ser um artista, é se preparar todos os dias uma peça teatral, é viver em uma novela constante, é se tornar um ator principal do palco, do mercado, do comércio, da venda, da troca de informações, do network, enfim. Vários filósofos venderam suas ideias, foram vendedores. A venda é uma das profissões mais antigas, na minha humilde opinião, porque tudo se vende. Você, quando se arruma, vai ao cabeleireiro, vai cortar seu cabelo, fazer sua barba, enfim, você está preocupado em vender a sua imagem. Quando você vai a uma loja, adquirir uma roupa, você está procurando agradar, entrar em sintonia com o que realmente faz com que as pessoas te enxerguem de uma maneira mais profissional, de maneira limpa, de uma maneira harmoniosa com sua personalidade. Então você está vendendo a sua imagem. Quando você procura treinamento para falar em público, ou um treinamento de vendas, ou um treinamento de como se relacionar com pessoas, você está procurando vender o seu
modo de falar, o seu modo de agir, o modo de se comportar perante os outros. Quando a gente procura um relacionamento amoroso com a esposa, enfim, quando a gente entra em discussão num relacionamento e a gente dá buquê de flores, leva para jantar ou pede desculpa, a gente está vendendo a nossa humildade para ela. A venda, então, ela existe desde que o mundo é mundo. A gente está sempre em processo de venda. Tudo se compra e tudo que se compra se vende. O que é preciso é nunca desistir, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, pelas maiores barreiras que você venha enfrentar. Não desista de continuar tentando, de ser sol, de amanhecer sempre com um novo brilho e renovar suas forças para que você possa atender seu cliente. O vendedor, antigamente, os caixeiros viajantes, eles usavam a abordagem que era o caminhão, chegavam muitas vezes falando em microfone: dona de casa, venham ver produto X. Outros viajavam a pé pelas cidades, garimpando, enfim. E o mercado de venda ele vem evoluindo. Hoje fazemos vendas pela internet, mas nada substitui o vendedor, a conversa, o relacionamento, o olho no olho, a empatia. Por isso que o vendedor ele tem que adquirir a arte do carisma. Ele tem que ser carismático com os outros. Ele tem que estar sempre com um sorriso no rosto, apesar de todas as suas dificuldades que ele enfrenta, apesar de todos os desgastes, todas as humilhações, todos os preconceitos sobre a profissão. Muitos vendedores têm vergonha de falar que são vendedores. Apesar de tudo, ele tem que saber que ele é fundamental para que esse mundo continue funcionando. Tudo que a gente vê em nossa volta, o GPS que está falando, o carro que eu estou dirigindo, a roupa que eu estou usando, isso tudo foi criado para ser vendido por alguém. E as pessoas, cada vez mais, nesse mundo contemporâneo, onde a internet vem tomando uma grande proporção, seja para criar relacionamentos, para até mesmo fazer casamentos pela internet, unir pessoas que antes não se viam há muito tempo, e realizar vendas através de sites de compra. O contato, a conversação, o aperto de mão, a identificação com o cliente, isso nunca vai mudar. É preciso, a confiabilidade é algo que o ser humano ele tem necessidade de estar em contato com ela. Então, voltando aos filósofos que eu comecei a falar, os filósofos eles interpretaram o mundo, como diz Marx, de várias formas, mas o que falta fazer? Falta transformá-lo. Os filósofos, grandes pensadores, cientistas, matemáticos, economistas, todos eles que criaram tese, criaram ideias, tentaram vender elas para o povo, para a sociedade. Algumas ideias foram aceitas e são aceitas até hoje. Outras ideias não foram aceitas, inclusive foram mortos, foram presos, foram crucificados. Vejamos Jesus, um vendedor de sonhos, um vendedor de ideias, um vendedor de um novo ideal de vida, um vendedor de novos padrões sobre a religião, sobre a sociedade, sobre comportamento, sobre colocar-se no lugar dos outros. E como foi o final dele?